Muito boa tarde a todos. Vamos então começar a sessão da tarde sobre integração de cuidados de valor centrados no doente com apneia de sono. E, antes de mais, quero agradecer à Vitalaire o amável convite para participar neste tema, que toda a gente me conhece, sabe que me é tão querido. E vou então começar por apresentar o painel de palestrantes. E, portanto, antes de mais, parabéns por todo o trabalho que fazem todos os dias, porque os conheço e, portanto, estão aqui para marcar a experiência deles todos os dias. Então, começava pelo Dr. João Ferreira, que é especialista em Medicina Geral e Familiar, é diretor clínico, portanto, dos cuidados de saúde primários, é diretor clínico dos cuidados de saúde primários da Unidade Local de Saúde da Lesíria. O Dr. Gustavo Reis, que vai depois ser o seguinte palestrante, é diretor do Serviço de Pneumologia da Unidade Local de Saúde da Lesíria, da parte hospitalar, portanto do Hospital de Santarém, e é também coordenador da Pneumologia da CUF Santarém. A doutora Sofia Bonhorst é fisioterapeuta, é Green Belt em Value Based Healthcare e pós-graduada na implementação mesmo de boas práticas disto, portanto mesmo do Value Based Healthcare numa sociedade que se quer cada vez mais digital, e é também Manager de Medical Marketing e Patient Centering da Vitalaire. Eu própria coordeno a unidade de sono e ventilação do Hospital Santa Maria, do Serviço de Pneumologia, e, portanto, na verdade, vamos ter aqui visões diferentes de cuidados integrados, que é isto, na verdade, esta mesa e até o próprio modelo que vocês querem, que é o tema da própria conferência, e, portanto, acho que vai correr bem, vamos ter um flow, e espero que gostem, e quero muito que vão fazendo perguntas, portanto, se acharem pertinentes, mesmo a meio, que eu vou tomando nota na minha app. Então, eu se calhar fazia uma pequenina introdução, vou pequenina mesmo, em que antes de mais, porque é que escolhemos esta integração de cuidados, mas centrado, podia ser em várias patologias, porque é que escolhemos na apneia de sono? É que, na verdade, a apneia de sono é mesmo um problema de saúde pública, é um problema que é de duas dimensões. Uma, porque é que é problema de saúde pública? Porque é realmente uma doença muito prevalente. Podemos dizer que uma em cada 2 homens tem apneia de sono e em cada 4 mulheres tem apneia de sono moderada a grave, que é aquela que, de facto, tem mais impacto na saúde da própria pessoa. Portanto, por um lado é porque é muito prevalente, por outro lado é que, se não for tratada atempadamente, tem realmente repercussões muito negativas na vida dos próprios doentes, quer a nível da sua qualidade de vida, da vida de interpares, do próprio trabalho das pessoas, e a nível de cardiovascular, com possibilidade de ter doenças cardiovasculares e mortalidade cardiovascular, e até mortalidade a nível, por exemplo, de aumento de acidentes de viação e de trabalho. E depois, claro que tudo isto se vai refletir em quê? Refletir a nível de aumento de consumo de recursos de saúde e de gastos, na verdade, para todos nós. E eu acho que, se calhar, para introduzir, gostávamos de fazer algo antes dos colegas, portanto, dos cuidados de saúde primários e do hospital, estarem mesmo ali a ver como é que é o doente quando chega a cada um deles, se calhar fazer um bocado o caminho do doente, para se perceber como é que o doente, desde que começa com os sintomas, até procurar ajuda e ter o seu tratamento, calçar um bocadinho os sapatos do doente e estarmos na pele dele. Na verdade, a pessoa começa a ressonar, a acordar mais cansado do que se deitou, o próprio companheiro ou companheira vai dizer realmente que ele para de respirar, até às vezes filmam, portanto fazem vídeos com o telemóvel, e muitas vezes já teve um adormecimento no carro, no trabalho também estão sempre a ver que ele está sonolento, e pior, muitas vezes já entrou nos cuidados intensivos porque teve um AVC, teve um infarto, teve uma hipertensão mal controlada. Nesta altura, ele nem sabe bem o que tem, o doente, na verdade, há um desconhecimento, não sei o que é que eu tenho. Os pares dele, portanto, os outros doentes, muitas vezes são até motores, e temos visto isso nas nossas consultas. E se calhar você tem o mesmo que eu tenho, deve ter a apneia do sono, olha que isso não é só ressonar, tome lá cuidado. Há uma falta de informação, mas embora cada vez mais haja muito awareness para esta doença, mas na verdade ele já chega ao médico, ao seu médico, que é o pilar, que realmente é o médico de saúde, dos cuidados de saúde primários, médico de medicina geral e familiar. Ele já vai com muita baixa qualidade de vida e às vezes até com relacionamentos em casa dificultados, no trabalho também com alguma baixa de produtividade, e portanto ele vai apreensivo. Reparem que vai uma grande jornada, logo à partida a estrada é grande, porque também não há uma facilidade tão grande de acesso logo
aos cuidados de saúde primários e o doente vai à sua unidade local de saúde, da parte dos cuidados de saúde primários, e fará os seus questionários, fará a sua consulta com o seu médico assistente, e aí é-lhe dito, estes questionários dão vá lá, um score de probabilidade de risco de poder ter apneia do sono, e já lhe é dito, identifica o problema, na verdade, deve ter apneia do sono, cria-lhe expectativas, olha, vou já referenciar para um médico especialista, neste caso estamos a falar da unidade local de saúde da Lesíria, e eu, por conhecimento, realmente, por os dois colegas que vão fazer aqui a resto das palestras, sei que funciona e é um modelo fantástico de exemplo de boas práticas e, portanto, provavelmente o doutor João diria logo, olha, vai ter com o doutor Gustavo, que é maravilhoso, é ótimo, e vai ter a sua consultinha de sono e, portanto, isto reportando a todo o país, portanto, ao Portugal inteiro, ele vai com uma expectativa muito boa e agora vai-me referenciar, eu vou ser tratado, porque o doutor diz-me que se eu for tratado é uma doença que efetivamente é a grande notícia que também podemos dar, é que a apneia do sono corretamente tratada pode ficar a pessoa perfeitamente bem, é o que eu costumo dizer, a pessoa usa um CPAP, que é um ventilador, é como usar uns óculos, eu ponho os óculos, vejo, eu durmo com o CPAP, que é um ventilador, eu tenho uma noite maravilhosa e no outro dia estou ótimo e reduz-me o risco cardiovascular e destas repercussões negativas na saúde do doente. E, portanto, ele vai fazer o quê? Vai ficar à espera. E vai ficar à espera esta estrada outra vez, que pode ser tão grande como a primeira. E, portanto, nós podemos dizer, a nível de trabalhos, que o tempo de espera para a primeira consulta são meses. Meses após a referenciação da medicina geral e familiar, e temos dados que podem chegar a um ano pós-Covid. Na verdade, houve aqui um período que se conseguiu, alguns hospitais, nem em todos, fazer consultas adicionais para fazer frente a esta lista de espera tão grande para a consulta de sono, e conseguiu-se alguma coisa, mas agora em março acabou, portanto, esse decreto de incentivo que houve pós-Covid e, portanto, sei já de muitos hospitais que, portanto, já voltaram a deixar de ter essas consultas adicionais e, portanto, a facilidade de voltar a ser um ano pós-Covid, do tempo de espera. Portanto, o doente vai ver o quê? Dificuldades de acesso, o tempo de espera terríveis e, nomeadamente, as expectativas que ele tinha estão a baixar. Estão a baixar porque o médico disse-me, se eu não for tratado pode ser um acidente, se eu não for tratado a minha tensão não controlada pode levar a um AVC, posso ter um infarto e, portanto, a qualidade de vida a baixar. Mas depois chega realmente ao médico especialista e faz-lhe luz, porque realmente, olha, vai fazer um estudo de sono, vai ser super bom, vamos lhe identificar o problema. O que é que acontece? O estudo de sono não é ali, não é uma medida de tensão arterial em que eu faça na própria hora. E então vai ter que ter uma lista de espera para fazer o estudo de sono, que consoante o tipo de doente, poderá ser feito no seu domicílio ou a nível dos nossos laboratórios de sono. E aí posso dizer, porque está mesmo, foi o trabalho que eu fiz e que está publicado em 2017 na Pulmonology, na nossa revista portuguesa de pneumologia, em que fizemos com a rede de médicos Sentinela, em que, e reparem que foi nessa altura, portanto, vimos o tempo de espera, fizemos o questionário aos colegas da rede dos médicos Sentinela, e estava em 7 meses para o público, para as instituições públicas, e de um mês para o privado. Nesta altura, podíamos dizer que não estava assim tão mal, mas na verdade, estes 7 meses para o público, e posso dizer que no nosso trabalho 87% das pessoas fizeram o estudo no público, portanto, estes 7 meses era a média, porque chegava até 36 meses. E, portanto, o doente vê-se ali em que eu fui ao médico, adorei a consulta, mas com o doutor, mas na verdade agora estou numa lista de espera enorme. E sabemos que pós-Covid esta lista de espera aumentou muito mais. Finalmente, o doente faz o estudo, depois de ter tanto tempo à espera, ainda tem a consulta pós-estudo de sono. E, na verdade, essa consulta ainda é mais variável, porque há pessoas em hospitais que demoram outra vez muito tempo para ver o resultado do estudo do sono, outros não, por exemplo, posso falar da minha realidade, em que realmente nós vemos, isso consoante a gravidade logo da apneia, muitas vezes, às tantas até, às vezes é em 2 dias, o doente põe logo o tratamento de acordo com a gravidade, se for mesmo muito grave. Mas isso depende muito nos hospitais e, portanto, pode ser outra caminhada muito longa. Quando vai saber o resultado, na verdade, primeiro é aquela não aceitação, mas será que eu tenho essa doença? Se calhar não é bem, veja lá o estudo, se calhar não sou bem eu. Portanto, há uma certa incredibilidade, realmente, há até se calhar vergonha,
porque nós vamos lhe dizer, olha, vai dormir com um aparelho, que é um ventilador, uma certa desconhecimento e não tem logo aquela percepção que na realidade vai ficar bem. Porque dizem, mas ele, será que é até os óculos, nós temos dificuldade no início, assim, não sei se vou-me adaptar tão bem. Mas apesar de tudo, pronto, ainda temos algumas perspectivas de melhorar. E quando é que isso então ainda vai melhorar mais? É realmente quando vamos fazer o tratamento. E isso é imediato. Isso é que podemos dizer, realmente as empresas de cuidados respiratórios domiciliários também marcam completamente a diferença. Isto é um pilar a três, que já vou resumir, estou mesmo a terminar, é que mal o médico passe, portanto, a prescrição, que é feita na PEM, na prescrição eletrónica médica, na plataforma de CRDs, imediatamente, mas é que é imediatamente. A empresa vai a casa, vai à proximidade do doente, pode ir a casa, pode ir, as empresas, depois vamos falar mais à frente, podem ter os seus espaços, por exemplo, estamos a falar da Vital deve ter o seu espaço vital, pode ir ao próprio emprego que a pessoa tiver, olha, estou aqui mais tempo, venha cá, portanto há uma personalização logo de cuidados quando o doente é contactado para fazer face à adaptação ao CPAP e portanto ela vai de encontro ao que o doente quer. Cria-se logo uma relação muito próxima com o doente, há logo um reforço da educação que o próprio médico de medicina geral e familiar e que o especialista disse e portanto vai logo ver ali as expectativas a subir, a dizer, afinal os médicos disseram isso e você está-me a dizer também, e você está-me a dar o aparelho que me vai mudar a vida, não é? Vai logo fazer a adaptação da interface, vai resolver logo questões, vai também responder a questões ali ao lado, ao pé do doente, do cuidador, da mulher, dos filhos, de quem tiver. E depois é um trajetozinho, agora a seguir, já deu tratamento, e vamos ter o quê? Um pilar de três entidades, que é os cuidados de saúde primários e o hospital, que, portanto, vão estar sempre, vão ser os médicos do doente, e sempre que as empresas de cuidados respiratórios domiciliários, que é de agilidade. Portanto, o doente tem uma dúvida, é logo, ai, está-me a doer a máscara, é um filtro eu preciso, estou com boca seca, portanto, vão logo lá. E o médico de família que tendo este modelo que vamos já ver, portanto, este modelo que eu diria mesmo é exemplar e que estão de parabéns, poderá logo agilizar tudo com a empresa de cuidados domiciliários, deixando de facto para o hospital, o que vamos ver que o Dr. Gustavo há de dar, para tentar quê? Otimizar ao máximo os casos mais complexos, os casos que têm que efetivamente ir ao hospital e, portanto, fazendo face às listas de espera que precisamos todos de dar resposta às consultas a tempo e horas e, portanto, fazendo o que nós queremos, o trajeto do doente o mais facilitado possível, rápido e com eficiência e na proximidade do doente. E, portanto, agora, muito obrigado. E depois disto, como é óbvio, não diz aqui a última parte, temos a parte toda do estado emocional aqui, a melhorar imenso, a qualidade de vida a vir, e nós temos muitos, muitos vídeos de doentes em que realmente é o antes e depois e dizer isto mudou a minha vida, eu sou outra pessoa em todas as minhas dimensões. Eu pensava que eu não tinha sono, ou eu pensava que eu não estava assim tão mal, agora é que eu vejo que com o tratamento estou tão bem, e portanto agradecer a vossa presença aqui do doutor João, que vai agora falar do doutor Gustavo e da doutora Sofia, que nos vai dar este exemplo de excelência a nível destes três pilares que eu disse aqui, que fazem a diferença no valor acrescentado para o doente. Muito obrigada e passava a palavra ao doutor João. Obrigado, professora Paula. Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite. Vou então dar aqui a visão dos cuidados de saúde primários, falar-vos um bocadinho deste percurso e concretizar da experiência que temos no ADS de Lesíria, que é recente, mas é já uma história longa e já havia, de facto, nesta área uma articulação grande entre o Serviço de Pneumologia e os médicos de família da nossa região, antigo ASES de Lesíria. Dar-vos a conhecer um pouquinho da nossa realidade, porque faz também diferença. Nós somos uma OLS com uma área e uma dispersão geográfica muito grande. Temos cerca de 200 mil utentes, espalhados por 9 concelhos, mas com uma realidade de 3.500 km². Temos uma distância muito grande ao hospital, temos uma rede de cuidados primários muito bem montada, são 15 USFs e 4 CSPs, existem em todos os concelhos. Conseguimos, através disto, ter cuidados de proximidade. Temos apenas uma instituição hospitalar, que está em Santarém, portanto, é também importante, e vão perceber com o tempo que nesta patologia e na necessidade de cuidados de proximidade, temos uma rede e depois uma zona de referência será também importante, e quanto mais tivermos cuidados de proximidade, melhor conseguimos, de facto, motivar e garantir a boa adesão dos nossos utentes a estes cuidados. Falar-vos um bocadinho da realidade em termos da prescrição de cuidados respiratórios domiciliários.
Nós não temos estudos específicos da OLS da prevalência da apneia do sono, mas de facto, se olharmos para as prescrições, parece-nos francamente abaixo daquilo que é a realidade, temos mais ou menos 2,5%. Tinha no slide antes da professora Paula 2,5% de estimativa, portanto estamos ainda muito longe, estamos aqui ainda em reta ascendente do diagnóstico. É, portanto, uma patologia que terá uma carga muito importante e que estamos ainda numa fase em que o subdiagnóstico é claramente um problema. Portanto, a ideia também é hoje transmitir-vos como é que nós podemos melhorar isto, melhorando a acessibilidade às consultas e ao diagnóstico, para depois podermos, de facto, tratar mais utentes. Em termos de custo, é também algo importante e nesta dinâmica das OLS é, de facto, algo que nos tem preocupado, que tem muito a ver com o facto do impacto que estas terapêuticas têm financeiro e da necessidade que nós temos de garantir o retorno em qualidade de vida, em redução dos custos depois, com outras complicações que são muito frequentes. No caso da nossa OLS, em 2023, ronda os 2 milhões de gastos com terapêutica em cuidados respiratórios domiciliários. Portanto, é um valor que nós gostamos de acompanhar e, acima de tudo, gostamos de garantir que existe uma boa adesão e é isso que vamos perceber com os projetos que vamos falar aqui, de como é possível fazer este acompanhamento, garantindo que existem os benefícios que são expectáveis com esta terapêutica. Okay. Problemas ou grandes dificuldades que nós sentimos e se calhar hoje já não é uma realidade tão severa, mas ainda é um problema, tem a ver com a demora do diagnóstico. Portanto, muitas vezes, como a professora Paula nos disse, o vizinho já disse, a esposa já acha, acabamos por conseguir chegar ao médico de família que faz um diagnóstico de suspeição, mas depois até termos um diagnóstico definitivo, infelizmente a demora continua a ser superior àquilo que era o desejável. Depois temos aqui outra questão que, como médicos de família, falamos muitas vezes, que é ainda uma patologia que, pela complexidade, que muitas vezes o utente acha que existe no tratamento e na necessidade de ter que usar e mudar um bocadinho as suas rotinas, há de facto uma baixa adesão do utente à prescrição dos cuidados respiratórios domiciliários, da ventiloterapia. Depois havia aqui outra questão muito prática, aqui se calhar para a parte médica, que era nós temos necessidade de monitorizar, perceber se estamos de facto a ter o efeito que é desejável. Na pressão arterial nós medimos, é simples. Neste caso nós temos relatórios que nos são dados pelas empresas e que, na verdade, os médicos de família queixavam-se muitas vezes que tinham alguma dificuldade em conseguir fazer a análise destes relatórios. A verdade é que, com estes vários fatores, nós sentimos que, de alguma forma, as prescrições também, muitas vezes, não conseguimos ter a certeza da adesão que existia e, portanto, criámos aqui, vamos perceber a seguir, um sistema de tentar melhorar esta adesão e a monitorização do tratamento que é feito. Havia depois outra questão muito importante, como é do conhecimento, se calhar, generalizado, a renovação da prescrição, quer medicamentosa, quer destes cuidados, é muitas vezes feita de forma não presencial, portanto, não estando a ver o doente, perdíamos um bocadinho a noção se estávamos a conseguir atingir o nosso objetivo, correndo até no risco de, com os custos associados, podemos estar a gastar dinheiro sem ter a certeza que havia adesão e sem ter a certeza que havia o resultado que é esperado. Na verdade, olhando aqui um bocadinho para a linha do circuito do utente, nós temos o doente que se vem queixar, apresentando os sintomas típicos, existe uma suspeição clínica e é feita uma referenciação para a consulta hospitalar. Há aqui um dado interessante que na preparação desta apresentação falámos com o Dr. Gustavo, que é, de facto, em 97% das vezes, o médico de família acerta no diagnóstico. Isto é um dado muito importante, é uma patologia onde, de facto, os sintomas e a clínica são muito sugestivos. É necessário depois validar com o exame, mas este número é também importante para nos ajudar depois a perceber aqui qual é a importância de, às vezes, aligerarmos e de acelerarmos este processo, que, na verdade, o tempo está a contar e, portanto, se de facto o diagnóstico de suspeição já é muito grande, há de facto criar aqui mecanismos que permitam melhorar esta adesão e esta acessibilidade aos cuidados hospitalares e ao diagnóstico definitivo. E depois à consulta hospitalar, há um diagnóstico, há a prescrição terapêutica e depois existe de facto o retorno aos cuidados primários, onde o doente depois é seguido cronicamente, como em todas as outras patologias, e existindo necessidade de algum ajuste, há a possibilidade de referenciar novamente ao médico de pneumologia. Falando um pouco aqui neste ciclo, na verdade, para nós médicos de família, depois da alta, o sistema funcionava muito com base no utente, ia pedindo a renovação da prescrição, ia havendo consultas médicas, e a cada renovação havia a necessidade de uma consulta médica, havendo aqui até um consumo de consultas médicas para a avaliação, sendo que muitas vezes no próprio gabinete do médico de família não havia capacidade de haver esta avaliação, e há aqui a consulta de cardiopneumologia que nós introduzimos no sistema, que veio aqui permitir uma análise feita por um técnico de cardiopneumologia que faz a leitura do cartão e que nos permite ter dados, fazendo as escalas ao utente, falando, avaliando a adesão, avaliando quais são as dificuldades,
havendo aqui um ganho para quando o utente efetivamente vem à consulta médica, traz já estas informações muito bem estruturadas, permitindo ganhar tempo e poupando até algumas consultas. Se tiver tudo a correr bem, ficamos neste ciclo durante muito tempo e, caso alguma coisa corra menos bem, como já referi, iremos referenciar de novo à consulta de pneumologia. De facto, aqui a consulta de cardiopneumologia a nível dos cuidados de saúde primários foi uma grande mais-valia. Como perceberam, nós temos uma área muito dispersa e nós conseguimos, neste momento, ter em 7 concelhos dos 9, uma técnica de cardiopneumologia que consegue fazer estas consultas. Faz a leitura do cartão, avalia sintomas, faz as escalas clínicas, há uma análise detalhada e uma emissão de um relatório detalhado com sugestões e que permite, de facto, ao médico de família depois conseguir fazer esta avaliação de forma muito mais detalhada, permitindo até, como vai ver a seguir, que algumas das avaliações, se estiver tudo dentro dos parâmetros, sejam feitas de forma não presencial, poupando recursos e permitindo abertura e espaço para a acessibilidade para outras consultas. Ao longo do ano 2023, foram feitas nesta área mais ou menos 17 mil consultas. Portanto, os utentes acabam por recorrer muitas vezes, além das que são expectáveis para a renovação da prescrição, também porque têm dúvidas, têm necessidade, havendo aqui, de facto, a capacidade de fazer ensinos e de fazer, acima de tudo, a promoção da garantia de que há uma adesão e uma continuidade a esta terapêutica. De facto, em termos de esquema prático, há aqui um viés, às vezes difícil de valorizar, que é o número de consultas que de facto nós consumimos, mas é para nós importante, com esta estratégia, permitiu-nos uma coisa, que foi, em vez de fazer 2 consultas presenciais para a avaliação destes utentes, passámos a fazer, em regra, uma vez por ano, uma consulta para avaliar também outros fatores de risco, promover todo o resto da saúde relacionada com a apneia do sono, e de facto, o facto de termos um técnico que vai fazendo a avaliação, vai fazendo o ensino e nos vai monitorizando, permitiu que a consulta da outra renovação fosse não presencial, poupando de facto aqui uma consulta e permitiu haver aqui mais tempo liberto do médico de família para outras patologias. É óbvio que isto funciona de acordo também com o resultado que nós conseguimos tirar. Quando há avaliação pelo cardiopneumologista, temos aqui 2 hipóteses, ou de facto o doente está controlado e tem uma boa adesão à terapêutica e há aqui uma renovação da prescrição sem a presença do utente. Nos casos em que não existe, de facto, um bom controle ou que pode haver sinais de uma má adesão, é de facto pedida uma consulta médica. Depois temos aqui 2 hipóteses. Ou o médico de família acha de facto que há aqui espaço para ensino, para motivação. Deixar aqui um papel muito importante. Muitas vezes nós detectamos na avaliação com o utente que as questões estão relacionadas com alguns parâmetros do dispositivo e, portanto, muitas vezes acionamos o contacto com os técnicos das empresas que prestam este serviço e que muitas vezes conseguem eles próprios resolver, ajustando a máscara que o utente está a utilizar, colocando as questões como um modificador, ou usando, de facto, até algumas estratégias e explicando quais são